E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, muito boa tarde para você que assiste a TV Mundo Maior. Esse aqui é o Espiritismo Sem Mistério, para você que quer estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje um dia de muito calor, né, irmã? Está quente. Aqui em São Paulo está bastante quente, né? E nós estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Nós, a semana passada, nós paramos no versículo 10, no parágrafo 10 do Evangelho, falando sobre as causas atuais das aflições. E como o programa é de 15 em 15 dias, nós tivemos muitas tragédias, né, irmã, nesses 15 dias. Primeiro foi o avião com a equipe do Chapecoense, que estava indo para Medellín, na Colômbia, que sofreu aquele acidente terrível, onde a maioria das pessoas morreram, poucas pessoas sobreviveram. Esse final de semana nós tivemos outra tragédia de helicóptero, onde a noiva foi fazer uma surpresa para o noivo e o helicóptero caiu, ela morreu, o irmão, o piloto, a fotógrafa que estava grávida. Então, assim, são perdas que doem, né, e que nos afligem muito. Então, as causas atuais das aflições, irmã, como é que a gente pode trazer isso um pouquinho para as mortes coletivas? Nós podemos transladar, né, olhar para as causas atuais das aflições, percebendo nessas grandes aflições, Polly, que pedaços da nossa história. A gente se comove com as grandes aflições de uma forma mais tocante, a gente chora junto, tem uma função emotiva, une, unifica. Você viu quanta coisa também existiu durante esse processo lá de Chapecó, dos chapecoenses, as familiares, os times, né? A lembrança, né, naquela década de 60, daquele time também que foi aqui do Brasil também, que morreu, né? Sim. Enfim, a queima do circo lá na década de 60, Joelma, que em São Paulo. Se comovem, né? E os Boeings, né, que a gente vê toda hora. Então, e atualmente, inclusive, parece que o boom, né, há um boom de acidentes coletivos. Por quê? A mídia nos traz notícias mais constantemente, a gente tem mais ligação com toda essa rede global de comunicação, o que é importante também para a gente ver o que está acontecendo no mundo. Mas vamos então parar e olhar para esse paradigma que a doutrina espírita está nos trazendo, da atualidade das aflições. No acidente coletivo e nesse específico acidente de Chapecó, ou da noiva, ou desses casos mais trágicos, a gente precisaria olhar de um ponto de vista mais longo. Né? Nós vamos atingir aí o item seguinte, que seria as causas anteriores das aflições. Sim. Não dá para explicar uma fatalidade, o que chamamos de fatalidade, ou de tragédia, né? Falando que foi hoje, eu plantei isso hoje. É impossível. Então, eu acho que o evento hoje, falando das causas atuais, a gente precisa, então, separá-las das causas anteriores. Vamos entrar um pouquinho, então, no programa de hoje, queridos, nas causas anteriores, para que a gente possa entender até a diferença entre as duas, né? Porque o tema que nós trouxemos no estudo passado foi o da nossa corresponsabilidade, ou da nossa autoria no desempenho dos nossos personagens, né? A gente vai, planta, semeia e não quer a colheita. A gente discutiu um pouquinho isso, conversou um pouquinho sobre isso, né? E qualquer dor, Polly, qualquer dor humana, seja ela com a causa na atualidade ou com a causa na anterioridade, ela está correlacionada à nossa capacidade, tá? de receber o que fizemos, né? De olhar aquela semeadura de uma forma bem de frente para ela, né? Uma coisa importante que a espiritualidade da nossa casa apontou é que os chapecoenses estavam muito felizes. Sim. Eles tinham uma alegria, uma força. Você vê que na despedida, né, aquela despedida que eles tiveram ali antes de entrar no avião, aqui no Brasil, depois lá, né, na Bolívia, antes de irem, né, até Medellín. Tudo isso vai mostrando um grupo que foi para um encontro feliz, claro. Eles estavam muito vitoriosos, eles estavam com energia. Mas, Polly, quando a gente vai viver algum sofrimento muito grande, a gente tem uma coisa que a doutrina espírita nos lembra, que é o pressentimento. Sim.
né? Então a gente percebe naqueles rostos, isso nos disse a espiritualidade, nosso bom amigo espiritual, a gente percebe que eles estão felizes, talvez porque eles tenham cumprido, né? Nas causas das aflições, nós temos 3 modos, né, que a gente estuda aqui no Evangelho. Nós temos 3 caminhos. A gente pode espiar, estar espiando, a gente pode estar provando, lembra, a gente falou sobre isso. Ou a gente pode estar também num momento missionário, ou seja, é uma missão que eu vim cumprir. Na vida de um filho, de uma esposa, né? Às vezes o problema ou aquele acontecimento não tem a ver comigo em si. Também, mas ela é para quem fica, né? Porque, por exemplo, tem algumas situações onde as pessoas elas eram para entrar no avião, acabam não entrando de última hora porque acontece alguma coisa. Pessoas que não iam naquele voo, mas acabam entrando, enfim. E uma coisa que talvez alguns telespectadores, a gente podia clarear um pouquinho para eles, o que é uma morte coletiva? Como é que a doutrina espírita, por que ela considera uma morte coletiva? Como é que funciona isso na espiritualidade, esse processo? Da mesma forma que nós temos os resgates e as provações individuais, né? A gente ontem fez uma palestra lá no Centro Espírita Maria Benta, muito carinhoso, e a gente falou sobre isso. Existem as pequenas chapecós, né? E separações assim pequeninas dia a dia em nossa vida. E existe aquele grande fato coletivo. O fato coletivo ele está dentro de grupos, Polly. Quando a gente comete equívocos em grupos, simples assim. Então, aquele grupo de jogadores, com certeza, tiveram alguma história juntos, né? E na queima do circo lá em Niterói, nosso querido Crônicas, né, do Humberto de Campos, na psicografia de nosso Chico, é analisado este fato maravilhoso de que eles faziam parte de algo que aconteceu no ano de 177, quer dizer, lá no começo do cristianismo, um resgate que perdurou quase por mais de 1.800 anos, quase 20 séculos, para que aquele grupo que cometeu aquelas atrocidades com os cristãos pudesse se reunir novamente naquele circo e a queima e tudo aquilo. E é longo, não dá para a gente esmiuçar aqui, nem esse nosso intento, o foco hoje. Mas as chamadas tragédias coletivas significam também ações coletivas. Entendi. Compreendeu? Por exemplo, tivemos o grupo que jogou a bomba em Hiroshima. Nós tivemos um grupo, desde o general, o governante, a população que apoiou, quem jogou. É um grupo, né, que assola uma coletividade inteira. Isso vai ficar impune? Está aqui nesse causas anteriores, causas atuais das aflições. Mesmo dentro das causas atuais, você vai dizer que um crime como esse, que é coletivo, vai ficar sem justificativa ou sem, não é punição, sem injustiça? E outro ponto importante, Polly, não sei se a gente entra agora já nesse bloco, se dá tempo, mas a gente precisa compreender que essa justiça não é externa a nós. Nós não estamos num tribunal, a justiça divina como algo externo a nós. Deus está em nós. O amor é uma lei, chama lei divina, ou a lei de amor. Está inscrita em nossa consciência. Então chega um momento do nosso processo evolutivo que nós não suportamos ter feito aquele mal. E nós necessitamos, até visceralmente, passar ou por uma experiência similar, ou recolher aqueles que vão passar pela experiência, ou estar dentro de uma experiência coletiva. Agora, mesmo dentro da experiência coletiva, né, cada um vai ter, porque cada um, depois que aconteceu aquela tragédia coletiva, ou que eles fizeram algo coletivamente, né? Por exemplo, um grupo que comete um assassinato coletivo, né? Que espanca coletivamente 10, 12, 15. A gente não teve agora uma história aí recente daquela menina, não sei quantos homens, estupro, e toda uma história de estupro, 33 sim. homens e um estupro. Quer dizer, isso ficou registrado no psiquismo deles, no psiquismo dela, né? Você vê que ela caminhava com dificuldade naquela imagem, né? Cabisbaixa, quer dizer, ela estava totalmente abatida. E eles, como é que ficaram, né? A gente às vezes não pensa no criminoso em si, ou naquele que burla a lei de respeito ao próximo. Mas aquilo fica, porque isso não condiz com a nossa criação. Entendi. A gente é criado por Deus, a gente tem uma lei divina que nos rege, nos orienta. Quando a gente burla essa lei, algo acontece, até no nível da nossa memória celular, a nossa memória perispiritual. O espírito se confrange, ele
aquilo fica retido na sua memória. Alguns buscam subterfúgios e fugas por séculos, querendo esquecer aquilo. A gente assiste isso nas nossas mesas, né, de socorro espiritual, dentro da casa espírita, né, nas sessões de socorro e de amparo a eles. Como que demora para que eles enxerguem aquilo que fizeram. Mas na hora também que eu enxergo o que eu fiz, eu também me aposto, eu retorno ao meu ser. Bom, eu fiz isso, e agora como é que eu posso refazer? Então começa a grande história de libertação, o grande retorno, né? A esfera do recomeço. Sim. Né? É maravilhoso você pensar que você está aqui. A família é um resgate coletivo pequenino, Polly. Né? O pai, a mãe, os irmãos. Pode ver, ali tem uma pequena Chapecó ali. Não, e tanto é que quando a gente não reencarna sempre com a mesma família, né? Porque não é só um grupo, nós vamos em outros grupos, em outras encarnações, né? A gente tem uma sequência na mesma família, diz aqui, mas a gente também experimenta, sai, porque às vezes aquela família cresce, ela evolui de uma forma tal que não condiz mais com o seu grau evolutivo, então você vai procurar um outro caminho. Mas eu já vi que está fechando, né? Senão a gente vai embora. Esse tema é muito bonito, Polly. A gente fica muito feliz de falar dele. E você que está em casa e ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, pode nos ajudar a continuar levando a palavra do Cristo, a palavra de amor a muito mais pessoas. É só ligar no 0800 12 18 38 ou acessar amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. E para você que já é sócio, as meninas do clube podem entrar em contato com você e pedir o seu CPF ou o CNPJ da sua empresa, e vocês podem ficar um pouquinho aflitos, por que eles estão ligando aqui, mas é porque a partir de janeiro a Febraban, ela pediu que todos os boletos bancários, eles contenham o CPF do doador ou o CNPJ do doador. Então o clube está entrando em contato com os sócios para solicitar CPF, CNPJ, e dando essa informação para você. E se você não quiser esperar as meninas do clube ligarem para você, dá uma ligadinha lá para elas no 0800 12 18 38. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com mais Espiritismo Sem Mistérios.